acho ele tão bonito, moderno, uma estrutura. Eu acho lindo, eu acho lindo. Mas Foz do Iguaçu com calor... Ah, aí é que tá. Não pegou, né? Então faz o tubo que jeito? Ou deixar o tubo de acrílico no sol quente de 40 graus? Tinha um espaço embaixo dele que poderia botar ar-condicionado. O problema é que nunca foi posto nada. E daí era um forno. Eu estive conversando com alguns empresários que me disseram, Fernando, se você me der o tubo e botar na frente da minha empresa, eu mantenho o ar-condicionado. Porque eles são modernos, são bonitos, né? São imponentes, são os abrigos de ônibus legais. Nós temos em Foz do Iguaçu ainda 6 abrigos, estão guardados lá no centro de convenções, e os outros vários que foram comprados anteriormente foram emprestados ou doados para os municípios aqui vizinhos. O José Guimarães, alguém que não tinha visão, devolveu os tubos em Curitiba, funciona muito bem, disse ele. A Lourdes Maciel está assistindo nós, obrigado, Lourdes, pela audiência. O João Luiz Miller, bom dia, povo da cultura. Hoje estou acompanhando o programa daqui de Barão do Cotegipe, no Rio Grande do Sul. Muito interessante as propostas para melhoria no transporte coletivo de Foz do Iguaçu. O Barão de Cotegipe, você fala, sabe onde é que fica, Nélio? Isso aqui era lá perto da terra do Vendrúsculo, que é no interior de Erechim. Não, é pertinho de Erechim, ali na região do Alto Uruguai. João, obrigado pela audiência. Me corrija se geograficamente eu estiver falando alguma bobagem aí, tá? 12h06, para a gente terminar a conversa com o Dr. Maraniche, Nélio. Olha, o grande problema que vejo, Fernando, eu acho que você está diante de um dilema enorme, porque ou se acerta, ou vai virar uma tragédia ainda maior aqui em Foz do Iguaçu esse tema transporte coletivo. E o tempo que tem até começo de março é curtíssimo. Nunca teve, que eu me lembro aqui em Foz do Iguaçu, uma licitação em tão curto espaço de tempo, muito mais ainda num tema tão relevante. Quais as alternativas que vocês estudam em não dando certo? Porque essa tal de bala de prata, que a gente já viu tantas vezes nos discursos, de que agora ou acerta e, via de regra, erra. Que alternativa a gente tem pela frente? O que vocês estudam em, eventualmente, podermos ficar a partir de 12 de março, inclusive sem transporte coletivo em Foz do Iguaçu? Então, existe a possibilidade de um novo contrato emergencial, existe a possibilidade, né, que é o plano B, e o plano A vai ser, então, a contratação de uma prestadora de serviços de transporte coletivo urbano aqui em Foz do Iguaçu, sendo a bilhetagem eletrônica administrada pelo poder público. Tá, mas um novo contrato emergencial teria que ser com uma outra empresa que teria que montar a sua estrutura aqui. Não, tem que ser um outro contrato, uma outra licitação, e essa empresa poderia participar se ela estiver idônea perante o poder público. Numa a gente não licitação. pode prorrogar, exatamente. Mas não num contrato emergencial como que está em vigor hoje. Eu não posso prorrogar o contrato com ela. Eu posso fazer uma nova licitação e ela pode participar. Entendeu? Com outros concorrentes. Eu não posso beneficiar ela diretamente e dizer, não, é você que vai ficar. Porque eu não fui capaz de fazer uma licitação nesse prazo. Não, mas se eu fizer outra licitação e ela participar, ela pode ganhar. A gente precisa ter o sistema de bilhetagem eletrônico nas mãos do poder público e, para isso, a gente precisa do apoio da Câmara de Vereadores, que é importantíssimo nesse assunto. Os representantes do povo estão com um projeto de lei, já foi discutido na Câmara, e a gente espera a aprovação, que é uma lei autorizando, o poder público contratar definitivo pelo quilômetro rodado, e 2, basicamente, né, as alterações principais, e 2, o poder público poder comprar e administrar o Vale Transporte através desse sistema de bilhetagem eletrônica que hoje não está previsto. Fernando, diga, né? Só para o ano que vem, não tem previsão disso na peça orçamentária mandada para a Câmara. Como é que faz para equacionar? A previsão do valor total, e aí dentro ele pode ser remanejado. O custo do sistema de bilhetagem eletrônico é por ônibus, os equipamentos são alugados, de 300 a 600 reais por ônibus. Então, daria uma despesa de 30 a 60 mil reais, se a gente estiver falando de 100 ônibus. Fora despesas necessárias para a operacionalização do sistema. E quem administraria toda essa questão? Já que antes você falou, não, o procurador do Fostrans falou, não, filho feio a gente não quer ser pai. O outro também diz, não, filho feio não é comigo. Né? Quem é que vai administrar isso tudo? Então, o município compra
e quem vai administrar é o Fostrans. O que eles entenderam é que eles não poderiam fazer a licitação, mas eles podem operar. Deixa eu terminar aqui, registrando que o Fabiano Cabilha diz o seguinte: a nova licitação precisa prever a construção de novos terminais nas principais regiões da cidade, coisa que nós falávamos aqui até em off, viu, Fabiano? Não tem como você colocar um único local de entroncamento de todas as linhas, num tamanho do perímetro urbano que é Foz do Iguaçu, que se desloca, eu acho, 8 quilômetros, 5 quilômetros, 7 quilômetros. A linha média tem 35 quilômetros, as linhas de ônibus de Foz do Iguaçu. Então, eu estou falando entre o cidadão sair de casa até chegar no local desejado, muitas das vezes faz mais de 10 quilômetros, né? Bom, pelo sim, pelo não, deixa eu terminar a pergunta, que é o seguinte: eu vi atentamente, já ouvimos o Licério, estamos ouvindo você, Fernando, e ouvimos também o Zé Elias, que foi o secretário há cerca de um ano dando conta, tendo à frente, digamos, essa situação do ônibus, tá? E uma coisa que me chamou a atenção, porque eu ouvi, digamos assim, bons argumentos para como a prefeitura pega e controla, como que ela paga. Ela paga por passageiro? Ah, não, lá em Londrina tem o índice e tal, e faz a conta ali, chega a ser uma fórmula, R$3,60, 4,50, tá bom. Não, vamos pagar por quilômetro rodado. Vamos pagar por quilômetro rodado. Araucária faz por quilômetro rodado, não sei onde mais faz por quilômetro rodado, etc. Muito bem, mas me chamou a atenção no seguinte: dizia o Zé Elias Nelson, o problema é que a prefeitura não tem fiscalização do seu transporte. Aí, a meu juízo, se não for para fiscalizar, e teve até, eu acho exageros aqui, de gente dizendo que o ônibus fica em cavalete rodando para alterar o velocímetro, ali a contagem de quilômetros rodados. Eu tenho dúvidas. Eu sei que hoje, sistemas de GPS, a polícia pega o smartphone de um sujeito, mas sabe o dia, a hora, que local que ele esteve. Então, tem recurso, claro, de rastreamento, que funciona. Tem uma capacidade de fiscalização para dizer o seguinte: não, realmente vocês rodaram 500 mil quilômetros no mês e nós vamos pagar pelos 500 mil quilômetros rodados. Isso que é importante, doutor Nelson. Esse sistema de bilhetagem eletrônico, que é o validador que fica, um mini computador, onde lê o cartão, tem o reconhecimento facial, ele tem um GPS. Por isso que nós queremos ser o dono desse sistema, para não haver possibilidade de fraude. Entendi. A gente constrói a linha, a gente pode medir lá no Google Maps, por exemplo, a gente sabe quantos quilômetros tem a linha. De vez em quando, excepcionalmente, pode ter algum desvio, né? E tem também o tempo, não que a linha comece e a linha termina, mas também o tempo de deslocamento para a garagem. Isso também é pago em todos os contratos aqui do Brasil, prevê esse um percentual a mais, não me lembro se 2%, 3% a mais, por causa desse deslocamento do ônibus vazio até chegar ao ponto, até voltar. Colocar em cavalete, eu não acredito, né, que o empresário chegaria a esse ponto. Seria fácil comprovar, porque eu acredito que o cidadão que trabalha na empresa poderia filmar, mandar para o Ministério Público. Pedimos seria um crime, isso, inclusive. Né, muito sério. Então, acho que não. Mas algumas alterações em rota, a gente sabe o que acontece, a gente recebe essas reclamações. Olha, o motorista estava atrasado, não foi até o final da linha, fez menos, mas a gente paga mais, né? Então, por isso que o sistema de bilhetagem eletrônica, o validador, o reconhecimento facial e o GPS tem que ser de gestão e operação do poder público. 12h13. Agora, como curioso mesmo aqui. Desde que eu me conheço por gente, fiquei sabendo que tinha tal da lotação, entendeu? Eu comecei a ouvir as discussões entre o prestador de serviço, o usuário do ônibus e o prefeito. Sempre teve. Se é barato, é ruim. Quando não é ruim, caro. E se é caro, não sei o quê e tal. Do jeito que o Brasil vai e do jeito que o senhor está dizendo, olha, Nelson, praticamente em todos os municípios o prefeito tem que estar subsidiando porque a coisa não está bem. E se fala em não poluir, e se fala em não sei o quê, e se fala, e se fala, e se fala. Como é que a gente chega a um mínimo de satisfação? Que tem caixa na prefeitura para pagar e que tem, não, eu posso ir trabalhar, posso me vestir até adequadamente, que eu vou chegar lá não muito amarrotado, transpirando, etc.
Então, assim, anteriormente, o que custeava o serviço era a tarifa. Então, quanto mais gente no ônibus, maior lucro para o empresário. Então, quando o poder público dizia, tem que colocar uma linha lá, ele dizia, não, lá a linha é deficitária, não vou colocar. Agora não, o poder público está dizendo, coloca que eu vou te pagar. Né? Todos nós, com os nossos impostos arrecadados, vamos custear o serviço. Pode colocar que eu mantenho a linha. Então, acho que o serviço vai ser melhor prestado, né? Vamos conseguir atingir mais pessoas na nossa cidade do que hoje. Outra questão também é a questão da avaliação, que é muito importante, né? Um dos aplicativos, os sistemas que a gente gostaria de usar e ter, é um sistema de constante avaliação. E nesse contrato a gente quer prever o seguinte, olha, eu vou te pagar R$7 o quilômetro rodado, mas se a tua avaliação for ruim, eu vou descontar. Né? Então, tem uma avaliação constante pelo usuário do serviço prestado. Qualidade do ônibus, idade do ônibus, limpeza do ônibus, se está quebrando, se o ar-condicionado não está fazendo barulho, tudo isso vai ter que ser avaliado pelo usuário. E a prefeitura vai prever isso no contrato. 12/16. Tem uma pergunta aqui do César Augusto Cissi, se nessa nova licitação tem alguma previsão de colocar também dentro dos ônibus câmeras de segurança. É muito interessante, sim. Nós queremos exigir isso, claro que tem alguma despesa, mas não é uma despesa grande, para conceder maior segurança ao passageiro. Né? Segurança para a gente saber quantas pessoas estão passando na catraca, isso é importante. Né? E segurança para o passageiro. O Sistema Inteligente de Mobilidade Foz do Iguaçu, contratado pelo Fostrans e Prefeitura Municipal, já vai colocar nos 100 ônibus um botão do pânico. Então, se entrar, digamos, um assaltante ou ocorrer alguma intercorrência de saúde, né, vai ter um botão para o motorista apertar para se tocar, tanto na guarda, na PM e no SAMU, né, para atender. Com a câmera de segurança, né, a gente espera que dê maior segurança, iniba os assaltos e também passe mais informações para quem for gerir. Bem lembrado. A questão que comentaram aí anteriormente dos pontos de integração, então a ideia é criar alguns pontos de integração, desde que avenidas e ruas sejam abertas efetivamente pelo poder público, como está sendo estudado e como está no plano de governo do prefeito. Criar, então, grandes pontos de integração, né, onde hoje ainda a gente não tem, mas seria Três Lagoas, seria a Praça da Bíblia, seria rodoviária, na Tancredo Neves, vários pontos de integração. Né? Vamos começar criando esse troncal na linha norte, que é Tancredo Neves, até a prefeitura, para as pessoas se adaptarem a esse novo sistema, né? Esperamos que as pessoas haja essa adequação, se adaptem e que vejam realmente que vão chegar mais rápido no seu destino. Essas integrações seria só física a partir de então, ou aquela com o cartão em qualquer ponto de ônibus também continuaria? Continuaria, é chamada de integração temporal. Daremos 1 hora, 1h30, como está hoje, para a pessoa integrar em qualquer linha, não só nesses pontos. Nesses pontos de integração, nós vamos ter maior frequência dos ônibus. Agora são 12h18. Obrigado, Fernando. Pareça mais vezes. Eu que agradeço o convite para poder estar explicando para a população de Foz do Iguaçu, para os usuários do nosso transporte, as alterações que estão sendo estudadas e propostas e que vão ainda ser mais discutidas, né, com o usuário e com a Câmara Municipal. Depois do intervalo, a gente tem sequência do Contraponto.